E a gente começa agora mais um programa Entre Linhas e Balões. Hoje a gente vai falar sobre dois gibis do personagem Thanos. O primeiro deles é a Seção de Thanos e também Thanos em Busca do Poder. Para a gente situar o Thanos no universo Marvel, a gente pode dizer que ele foi um vilão que foi ganhando importância ao longo do tempo. Ele começa como o vilão mais clássico que quer dominar o mundo, assim. Eu acho que ele acaba ganhando alguma importância com a Cruzada Infinita, Guerra Infinita, Cruzada Infinita da época. E em outros que ele também consegue, que ele consegue o cubo cósmico e tal. E nessas sagas espaciais, mas que vai conseguir realmente ficar famoso por causa dos filmes da Marvel, né? Apesar dele ainda não ser o vilão de nenhum, como ele é meio o cara por trás das coisas, eu acho que ali ele atinge uma estatura que ele não tinha antes. Inclusive até acho que o Joss Whedon, que é o diretor dos dois primeiros Vingadores, ele fala que ele meio que sugeriu o Thanos como um vilão e tanto é que na verdade ele é só um vilão de participação especial a lá Stan Lee, né? Porque ele só faz ali sua ceninha no filme e logo é descartado, né? Tanto no 1 quanto no 2. Até a famosa cena pós-crédito, já acabou a história e coloca ali para ilustrar. No caso do Thanos em Busca de Poder, que também tem a ver com os filmes, que é a questão das gemas do infinito, né? Que é a busca dele a partir das 6 gemas do infinito e ele pegando essas gemas com grandes personagens aí numa saga cósmica, por assim dizer, né? Esse é interessante, que eu lembro que na época ele foi um gibi menor, assim, ele não ele vai alcançar alguma notoriedade depois que sai o Guerra Infinita. Então, eu lembro de, inclusive eu na época li o Guerra Infinita e daí depois fui atrás desse Busca de Poder para ver como que se tinha chego como que ele tinha conseguido as joias, como que se tinha chego naquela situação. Na verdade, parte de uma longa saga que o Jim Starlin escreve, que saiu aqui alguma coisa na época, acho que naqueles grandes heróis Marvel, era aquela revista que meio que juntava os outros, né? Tinha Homem-Aranha, tinha Capitão América. Abriu, né? E dele, que era nesse mundo do espaço, assim, que seria meio que é hoje o universo ali o núcleo, vamos chamar assim, do Guardiões da Galáxia. Então é uma coisa que vem de tempo, que vem se desenrolando e que vai culminar no Guerra Infinita. Então, nessa revista Thanos em Busca de Poder, a gente tem aqui essas gemas do infinito, que são as gemas ancestrais, a origem do universo, né? O poder do universo está concentrado nessas gemas. E basicamente o que ele faz é ir atrás de seres superpoderosos para, de alguma forma, seja lutando ou enganando eles, conseguir essas gemas, né? Uma coisa que é interessante nesse processo dele é que mostra que ele faz tudo isso para agradar a morte, que é um grande amor da vida dele, né? Toda essa ideia ainda em algum momento as pessoas ou alguns personagens questionam se essa devoção dele é real e ele faz tudo isso para agradar ela, né? E eu acho que só em contrapartida a isso o que prejudica, na minha opinião, um pouco a história é que esses confrontos, esses embates dele com esses personagens se dá de forma muito rápida, assim, né? Não sei se é pelo fato de que talvez a revista tinha limitação de páginas, mas podia ser explorado um pouco mais esses embates. Ele chega lá com o cara em 2, 3 páginas, se resolve o embate, às vezes por uma questão muito simples, assim, né? Para um ser tão poderoso quanto esses seres que ele encontra aí ao longo do caminho, né? Mas o que eu acho, que talvez seja o que eu acho mais legal, é justamente isso, é que as joias não tinham, ninguém tinha pensado que se tu juntasse todas essas joias, tu ia ser o todo poderoso e tal, ia ser onipotente. O Thanos percebe isso, né? Tanto que tem alguns, que ele até fala ali, alguns usam essas joias como mero talismã, nem reconhece o poder que essas joias têm. E é um negócio que o Thanos vai perceber. Então ele consegue, por isso que ele consegue até sob certo aspecto, com alguma facilidade, e que ninguém impede ele, porque ninguém sabia que dava para fazer isso, então ninguém se preocupa dele conseguir isso, né? E ele acaba conseguindo, e daí tu tem um cara que é
protótipo de mal, né? Um cara que é mal por natureza, que mata todo mundo, é chamado de um titã louco e não sei o quê, e é apaixonado pela morte, que vai dar uma das coisas mais legais, que eu acho que já no Desafio Infinito, que ele mata metade da população do universo, né? Ele tem esse acordo dele com a morte, ele só vai lá e estrala os dedos. E o próprio Mephisto, seria o diabo, né? O diabo com D maiúsculo, assim, em oposição a Deus, mas o diabo, ele próprio diz, não acredito que ele vai fazer um negócio desse. Quando o Mephisto acha que você está fazendo um negócio malvado demais, é porque o negócio... Uma figura interessante aí para quem acompanhou os filmes que aparece e tem a mesma função dos Vingadores na verdade ele não aparece no Vingadores, ele aparece no Guardiões da Galáxia, que é o colecionador, né? E o colecionador, ele é bem isso que tu falou, ele realmente não tinha a menor ideia para que servia aquela joia, ele até aceita lá a troca lá que o Thanos faz com ele lá, que leva uma entidade lá, um dos derrotados para ele, e acaba enganando ele porque o derrotado é entregue na forma de bebê e ele cresce, já vira de novo da mesma forma que tinha antes, né? E também essa busca aí do poder, talvez seja realmente o ponto forte da história, que é realmente essa busca do poder desenfreada de um vilão, né? Porque o vilão, na verdade, até isso é bastante utilizado na literatura, no cinema, nas artes em geral, na ficção, quando se fala que não existe o bem e o mal, existe sim o poder, né? E Harry Potter tem isso claramente, o Voldemort fala isso até com essas palavras mesmo, né? Que o Thanos é essa representação, acho que talvez ele tenha se tornado aí o grande vilão da Marvel também um pouco por isso, assim, né? De ele ser um cara que ele não é o vilão característico do mal, ele é o vilão do poder. Isso é que é uma coisa que torna o personagem dele interessante, né? Aí depende, na verdade, porque ele tem isso da busca pelo poder sem nenhum tipo de pudor ou algo do tipo, mas ele abandona qualquer conceito de ética ou de moralidade, né? Tanto que a própria construção do personagem, ele vem lá do mundo de Titã, lá que todo mundo é bonzinho, é meio uma utopia, não sei o quê, e ele é o único malvado que destoa, né? E acaba matando todo mundo, tá? Então, ao mesmo tempo que sim, que é o vilão que está buscando o poder e tal, ele também é esse arquétipo de gênio do mal, de vilão de história de quadrinhos, né? Que é um cara que quer dominar o mundo e, embora nessa revista em si, no final ele ganha, né? Ele consegue o poder que ele quer, que é legal também, porque ele é o herói da revista, né? Então é uma revista de vilão que o vilão ganha no final. Embora isso só aconteça porque na verdade é um pedaço de uma saga maior que lá na frente ele vai acabar perdendo. Ele ganha a busca do poder, mas ele não ganha o resultado, né, que para que isso interessa, que é para impressionar a morte. No fim das contas acaba... embora o final do Desafio Infinito seja justamente o Thanos dizendo tenho a impressão de que o grande vencedor foi Thanos de Titã. Ele vai viver lá no planeta como fazendeiro, lá plantar as coisas. E larga essa busca de poder que ele já tinha. Aqui ele consegue o poder absoluto, mas e apesar disso ser meio paradoxal, ele já tinha conseguido o poder absoluto outras vezes, principalmente na história do cubo cósmico e tal. Então ele acaba percebendo que essa busca dele pelo poder não vai resolver os problemas dele. No final, ter o poder absoluto não é lá grande coisa. A gente tem aqui também, falando agora a ascensão de Thanos, que é a história de como surgiu o Thanos, né? A gente acompanha ele desde criança em Titã, inclusive com a companhia de crianças boas, né? Como tu falou, uma civilização boa, e ele vai se tornando mal cada vez mais e ele acaba... se apaixonando por uma figura, né, que é a morte, e ele acaba descobrindo depois que essa figura, né, ela nem existe como tal, né, ela simplesmente ela é a própria demência dele, o próprio desejo dele de grandeza que acompanhou dele, enquanto ele vislumbrava ela, inclusive até mostra aqui em muitas passagens ele conversando com ela e os capangas lá, os capangas dele perguntando com quem você está falando, você está maluco, né?
E, só que mostra justamente essa criação de uma entidade realmente maligna, nesse sentido realmente de não levar em conta conceitos éticos, né? Como tu falou, de bem e mal. E acompanha aqui ao longo dos anos aí ele devastando vários mundos, né? Matando milhares e milhares de pessoas, justamente chegando nessa conclusão de que ele quase, independente do que ele faça, ele nunca consegue agradar a principal amada dele, que é a morte, né? Uma coisa interessante até colocar isso como o mal absoluto, o poder absoluto, ele nunca vai te dar o prazer o absoluto, né? Isso o personagem nessas duas histórias eu acho que é um bom viés assim de mostrar que realmente de que adianta toda essa batalha se no final tu não vai ter o que tu mais deseja, né? Eu acho que o problema, e aí tem a diferença de umas histórias dessas, como, por exemplo, que Tim Starlin escreve, começando Thanos, do Infinito, parece aí, e é justamente isso. Eu acho que aí eles acabam, na tentativa de explicar, acabam simplificando de certa forma. Porque, embora tenha essas idas e vindas de continuidade, eu não sei exatamente onde se encaixa esse aí, onde se encaixava esse aqui, mas tu tem no Thanos, que vamos chamar de clássico, tu tem um cara que era malvado, não sei o quê, que ele fazia as maldades dele, que em determinado momento se apaixona pela morte, né? Não, e aqui se apaixona pela morte, pela personificação da morte, né? Pela morte como pessoa, como mulher mesmo, assim. Só que isso é só uma das facetas dele, né? Tanto que no Desafio Infinito, em determinado momento, a morte não, ele faz tudo pra morte, a morte ainda assim não quer ele. Daí ele larga, então se dane e cria uma mulher lá para ser a companheira dele. E larga essa coisa da morte e tal. Então eu acho que, embora aí tente se explicar e acaba caindo numa coisa meio Clube da Luta, né, que no final não era e tal, no final era só da cabeça dele, eu acho que fica meio complicado de tu aceitar que as coisas poderiam ter se dado assim, né? Eu acho que tem aí, eu li uma mistura dele, ele já é louco de nascença e já é malvado de nascença, a mãe dele tenta matar ele no parto e tal, e ele acaba matando a mãe dele depois. Mas aí tu não sabe, é uma coisa biológica, já que ele tem uma mutação genética. Eu acho que se perde um pouco meio nisso aí, assim. Às vezes o personagem atinge determinado tamanho, e isso aconteceu com Thanos, como a gente falou, por causa dos filmes, que tu acaba dando como é uma obra que tu vai escrevendo à medida que as pessoas vão lendo, né? Porque já que tu vai publicando mensalmente, fazendo as histórias, como acontece com as novelas, por exemplo, que o público começa a gostar de um personagem, daí esse personagem ganha mais destaque e tal. Com Thanos acontece meio isso, assim. Eu acho que se procurou uma história para ele, se procurou uma necessidade de explicar coisas que não existiam, assim. Eu acho que ele estava muito bem construído, como era, sem precisar de entrar em coisas O que assim. na verdade faz parte também da própria evolução natural. Evolução, talvez até nesse caso não seria um bom termo, mas seria uma parte das constantes mudanças que acontecem nos quadrinhos, né? Essas novas projeções do que o público deseja desses personagens que acabam ganhando uma notoriedade muito maior. Se a gente for pensar aí em relação a DC, dois personagens marcantes aí dessa fase 952, que tinham um aspecto que foi totalmente reformulado, foi o Lobo e o Constantine, né? O Constantine até saiu do selo Vertigo da Adulto para linha normal da linha mensal dos gibis da DC Comics, e o Lobo virou quase um herói, né? Ele era totalmente anti-herói, em muitos casos até meio que vilão, e ele virou quase praticamente um herói, que teve uma origem toda reformulada. E no caso do Thanos não é diferente, né? Ele ganha uma importância aí porque as mídias acabam se relacionando e acaba aqui tendo visões até mais, vamos dizer, intimistas, né? Como o caso dessa daqui. Ainda que o final realmente possa agradar quem gosta de surpresa ou desagradar quem não gosta, o final é interessante porque tem a ver com a sua própria, no caso da Ascensão de Thanos, tem a ver com a própria mitologia do Thanos, que é essa luta dele para agradar a morte. Né? O que eu acho é que tu perde um pouco a escala da coisa, assim, porque tu torna mais humano o Thanos, quando antes ele era um cara que
transitava numa arena meio de deuses, assim, né? Então, ele estava no nível de um Galactus, por exemplo, alguém assim. E quando tu faz assim, tu acaba humanizando ele. Existe, por um lado, assim, sem entrar no se é bom ou não, se é legal ou não, porque as duas coisas podem ser bem feitas, pode ser mal feita, né? Pode ser. Mas tu diminui a escala desse, né? Tanto que no próprio Desafio Infinito, em determinado momento, o Galactus fala lá, quando o Adam Warlock lá, vai lá falar com eles, não podemos agora, acha que matou o Adam Warlock, diz, agora podemos continuar a discussão sem interrupções de pequenos que mal alcançam o status de semideus, não sei. Então eu acho que o problema dessa humanização do Thanos é isso, tu acaba trazendo ele para uma arena mais humana, o que não é necessariamente ruim, mas o que eu acho complicado é porque vilão humano tu já tem muitos, né? Então, na verdade tu coloca ele no mesmo patamar dos outros e não deixa ele sendo interessante em outro patamar. Né? Tu acaba tirando aquilo que justamente faz dele ele, assim, nesse sentido. Mas também é um negócio que é a qualidade e a maldição dos quadrinhos, né? Porque tu tá sempre tendo que fazer histórias novas, todo mês tem que lançar história e tu vai ter que revisitar e tem isso que tu sabe que vai vender, tu não vai deixar de fazer as histórias por isso, né? Mas eu acho que é uma coisa que acaba em alguns momentos cobrando um preço para os quadrinhos. E a gente fica por aqui e volta no próximo Entre Linhas e Balões. Até lá!